vezes parece que neuroimagem não tem muito a ver com tratamento ou com outras coisas, mas nas demências também principalmente, o diagnóstico precoce é uma coisa muito importante para o tratamento. Então, se você não sabe fazer diagnóstico e fazer diagnóstico mais cedo, fica difícil de você fazer o tratamento em si. Então, eu acho que é aqui que se encaixa a importância a neuroimagem num curso de psicofarmacologia. Eu vou fazer uma introdução de neuroimagem, assim, para passar para todo mundo que não está muito ligado na área ter uma ideia de tudo isso. Depois a gente pode ter até outras aulas com aprofundamento de cada uma, eu acho que é uma ideia interessante. Tem até coisas mais novas, tem coisas bem legais para se falar. Mas aqui a gente tem que ter uma base para poder fazer tudo isso. Eu não vou falar de remédios, mas eu vou falar de marcadores, alguns biomarcadores, eles também são substâncias comerciais. Então é só para saber que eu não tenho nenhuma participação nessas ações dessas empresas. E qual que é a importância dos exames de neuroimagem nos pacientes com demência? Então a gente tem que avaliar a anatomia desse indivíduo, saber se ela é igual, se ela é normal, se ela não é. Fazer diagnósticos diferenciais, então se um paciente tem uma evolução, se ele tem um hematoma subdural ou se ele não tem nada, porque isso são diagnósticos diferenciais nesse início. Como eu disse antes, fazer diagnóstico precoce, então quanto mais cedo a gente tiver diagnóstico, melhor vai ser para tratar. E diagnóstico precoce ou super precoce é extremamente importante para desenvolvimento de novas substâncias também. Ver se não tem alguma comorbidade. Fazer estadiamento de doença, então exames de imagens seriados, no caso das demências, principalmente as imagens estruturais, elas às vezes dão mais informações do que uma imagem isolada. Então você faz uma imagem hoje e vai fazer outra imagem daqui a um ano, você vai ter uma informação muito melhor dessa patologia, que também é a evolução da doença. Quando você vai falar de neuroimagem, tudo começa também em a primeira coisa você não ter medo de olhar as imagens, né? Porque mesmo sendo psiquiatras ou farmacologistas ou psicólogos ou qualquer coisa, não é o laudo que vai te dar uma resposta. Você, com o tempo, você tem que ir olhando imagens, para com o tempo você se acostumar com aquelas imagens, porque às vezes o radiologista não tem todas as informações que você tem, você consegue ver coisas diferentes. Às vezes a culpa é sua também, porque você, quando pede a imagem, você não escreve tudo que deveria escrever para o radiologista, para ele ter informações, para fazer, só fala, solicita uma ressonância. E não coloca nada para ajudar aquele indivíduo, aquele colega a fazer o diagnóstico. E além disso, os métodos de avaliação. Então isso que eu estou falando é uma avaliação que a gente faz em consultório, é uma avaliação que a gente faz em hospitais, que é uma avaliação visual. Então a gente pode ter uma avaliação visual das imagens, em que a gente, olhando uma imagem e outra, a gente sabe se uma imagem tem mais depósito de beta-amiloide e outra não tem. Então, visualmente, a gente já consegue ter essa diferença. Em casos que não são tão gritantes, talvez você tivesse dificuldade de fazer isso numa avaliação visual. Aqui é um trabalho que eu mostrei em outra aula já para vocês, mas é um trabalho também com uma avaliação visual, mas mais do que visual, ele começa a dar um passo a mais. Ele fez uma marcação manual da região de hipocampo, giro parahipocampal, que é uma volumetria manual dessa região, que eram os primeiros trabalhos que faziam. Então você marca e mede e compara a medida de cada um deles. Então isso já é um passo acima do que a avaliação visual, que pode ajudar você a ver diferenças entre uma mulher de 75 anos que tem um sistema límbico preservado e uma mulher de 73 anos que tem atrofia do hipocampo e nessa região de maneira significativa, como dá para ver nas imagens. Existem outros métodos, como aqui, por exemplo, é uma avaliação de substância branca, então ele joga uma máscara em cima para avaliar quanto tem de lesão de substância branca em cada região, que é uma máscara cerebral, usando com SPM. Então você consegue quantificar esse volume e os déficits que podem ter. Além disso, a gente pode começar a ter alguns sistemas computadorizados para marcar hiperintensidades ou para marcar atrofia. Dependendo da região do país que vocês são ou lugares que vocês estão, vocês podem, por exemplo, pedir uma ressonância com volumetria de hipocampos, que não é as volumetrias que eu vou mostrar que a gente usa em pesquisa, mas alguns softwares dessas ressonâncias novas, elas conseguem medir essas regiões e te dar uma mensuração de quanto isso está. Se ele está atrofiado mais do que deveria estar para a idade ou não.
desde que você peça isso como uma volumetria nessas regiões, mas não é todo lugar que tem para fazer. Aqui no